Nós temos muita sorte, porque o fascista que está no poder é uma pessoa burra. Se o Bolsonaro fosse um pouquinho inteligente, era capaz de ele se reeleger ainda em primeiro turno, só que ele é burro. O Bolsonaro acabou de dar outro tiro no pé faz 3 dias, eu fui acompanhando para esperar a resolução para fazer um vídeo sobre isso. O Bolsonaro, ele vetou o refis para micro e pequenas empresas. O que quer dizer isso? Muitas micro e pequenas empresas estão endividadas por conta da pandemia. Muitas que precisaram parar o funcionamento por vários meses, outras que mesmo sem parar o funcionamento 100%, até mesmo sem parar o funcionamento, perderam clientes por conta da pandemia e por conta da crise econômica que foi gerada pelo governo Jair Bolsonaro. Tá, o que acontece? Essas empresas, o Congresso aprovou para que essas empresas pudessem renegociar suas dívidas e se manter no Simples Nacional, ou seja, pagando menos tributos. Então as empresas que têm dívidas iriam pagar uma entrada bem pequenininha, de menos de 1% da dívida, e aí iam poder parcelar essa entrada, ou seja, ia ser bem fácil de pagar a entrada para quem realmente quisesse fazer isso e tivesse alguma mínima condição de fazer isso, e reparcelar o resto da dívida em muito tempo. Aí você fala, nossa, Thiago, mas reparcelamento de dívidas, isso não ia custar caro para o governo? Não. Isso ia custar, inicialmente, 500 milhões de reais. E aí, as empresas iam poder renegociar 50 bilhões de reais em dívidas. Vamos lembrar uma coisa. A maioria dos empregos no Brasil, e aí isso vai de 75% a 85%, aí depende de quem que faz a pesquisa, a maioria dos empregos no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas. Essas empresas estão endividadas, 50 bilhões de reais em dívidas. Aí o que fez Jair Bolsonaro? Ele vetou. O Bolsonaro simplesmente vetou. Não, vamos deixar essas empresas morrerem. E aí o Bolsonaro disse, não, mas o Congresso vai derrubar o veto. Só que tem uma coisa, o recesso do Congresso só acaba depois do limite para as empresas pagarem as dívidas, ou seja, não vai adiantar nada derrubar o veto. Baita de um tiro no pé. As associações de empresas, empresariais, de micro e pequenas empresas estão irritadíssimas com o Bolsonaro. Eles estavam apoiando o Bolsonaro até 3 dias atrás. Agora eles já cogitam apoiar o Lula. Eu vou explicar isso aqui porque a coisa tá ruim pro Bolsonaro. Brigar com associações de micro e pequenas empresárias que geram 80% dos empregos no Brasil. É isso que ele conseguiu fazer. Mas antes, olha, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair pra ele, quer ver a casa cair pra ele? Então inscreva-se aqui no canal. Olha, que a gente não apenas faz oposição todos os dias, aqui a gente vai pra cima deles, até nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som rodando nas ruas e mostrando para a população que a culpa do desemprego, da fome, de tudo isso é do Bolsonaro. Enquanto ele fica rico, as pessoas ficam pobres. O filho dele comprando a mansão e as pessoas cada vez mais pobres na fila do osso. Quem quiser nos apoiar com essas ações, embaixo do vídeo também tem o botão Seja Membro. Mas olha, inscreva-se no canal que é gratuitamente, é gratuito, é só clicar e pronto. Agora vamos falar sobre a dívida do Refis, o que fez o Bolsonaro durante a pandemia. Olha, ele tá colecionando tiros no pé. Eu acho que se um dia o Bolsonaro aparecer de chinelo, o pé dele tá todo esburacadinho assim, porque olha quanto tiro no pé que dá esse maldito. Olha só. Durante a pandemia, o Bolsonaro criou um projeto, ele e o Ministério da Economia, para socorrer as micro e pequenas empresas. Só que o projeto não funcionou. Quase todo mundo que tentou recorrer a empréstimos do governo, a algum auxílio do governo, não teve isso negado. 89% das empresas que aplicaram, ou seja, fizeram lá o formulário, preencheram tudo para conseguir auxílio do governo durante a pandemia para não falirem, 89% das empresas não conseguiram. Quer dizer, é muita coisa. O governo simplesmente deu de ombros para as empresas que geram 80% dos empregos. Aí dá para entender o tamanho do desemprego no Brasil hoje, dá para entender porque tem muita gente na miséria, dá para entender porque tem tantos desalentados. Desalentado é uma pessoa que não tem emprego e já não procura mais. A pessoa está desalentada, ela nem tenta mais procurar emprego, que já desistiu de tentar achar um emprego. Um número altíssimo de desalentados no Brasil, pessoas passando fome, insegurança alimentar. Por quê? O governo não auxiliou as empresas. E o governo fez o quê? Logo que começou a pandemia, o governo Bolsonaro liberou 1 trilhão e 200 bilhões de reais para os bancos. Como assim, Thiago? Por que o governo está liberando tanto dinheiro? 1 trilhão! Eu não estou falando de bilhão, não, nem de milhão. Trilhão! 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. Para quê? A desculpa era o seguinte, agora os bancos vão ter dinheiro em caixa, eles vão poder emprestar para as empresas que estiverem em dificuldade durante a pandemia. Só que tem uma coisa, o governo Bolsonaro deu isso para os bancos e não cobrou nenhuma contrapartida. Tiro no pé. É um tiro no pé que quando isso aconteceu, eu lembro que eu fiz vídeos aqui, fiz até uma continha simples, 1 trilhão e 200 bilhões de reais.
dividido por 200 milhões de habitantes, dá 6 mil reais para cada brasileiro. O governo podia ter pego esse dinheiro e dado 6 mil reais na mão de cada brasileiro vivo. Inclusive eu, você, pessoas ricas, até o próprio Bolsonaro, 6 mil para ele mesmo. Dividido, fazendo uma continha simples. Ia dar um pouquinho menos, porque temos 220 milhões de habitantes, mas essa era a continha simples. Não, deu tudo para os bancos. O que fizeram os bancos? Aumentaram os juros. Sabe por quê? Os bancos falaram, não, mas agora as empresas vão estar sem dinheiro, elas vão dar calote nesses empréstimos. Então a gente vai aumentar os juros. Por quê? Os juros funcionam assim. Se há muita inadimplência, ou seja, se muita gente não consegue pagar as dívidas, o banco aumenta os juros. Por quê? Porque o banco fala, o meu risco é muito grande. Eu vou aqui dar 10 mil reais, 20, 50 mil reais na mão de uma empresa, qual é a chance de eu não ter esse dinheiro de volta? Muito grande, então eu vou aumentar os juros. O pessoal vai ter que pagar, vai pegar 50 e lá no fim vai me pagar 100. Só que tem uma coisa, quanto maiores os juros, maior é a inadimplência. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar. Se o juro é baixinho, a pessoa pega o empréstimo e vai pagando pouco a pouco. Mas se os juros são altos, as pessoas vão se afogando, não conseguem pagar todos esses juros. E aí, o que acontece? Os bancos chegam e falam, ó, não estão conseguindo pagar, tá vendo? As pessoas são caloteiras, então vamos aumentar mais ainda os juros. Aí menos gente consegue pagar. E aí vira uma bola de neve e só o banco ganhando mais dinheiro. Só o banco, porque de um jeito ou de outro o banco ganha dinheiro lá na frente. Então o governo Bolsonaro fez tudo errado no comecinho da pandemia, deu dinheiro para os bancos, não cobrou contrapartida, o governo deu de ombros, não emprestou para as empresas que precisavam durante a pandemia, não deu auxílio algum para as empresas, deixou as empresas morrerem, isso foi matando milhões e milhões e milhões de empregos no Brasil, e aí, o que fez o governo no finalzinho de 2020? Deu mais dinheiro para os bancos, deu um novo aporte de quase 500 bilhões para os bancos, para dizer, não, vocês têm que agora ajudar as empresas. Os bancos fizeram o quê? Pegaram todo o dinheiro, empossaram o dinheiro, ou seja, colocaram nas suas contas e começaram a comprar títulos da dívida pública, que aí tem os juros pela taxa Selic. Em vez de emprestar para as pessoas, o banco emprestou para os cofres públicos, comprando títulos da dívida pública para ganhar juros de 10, 12% ao ano, porque isso para os bancos era muito mais lucrativo e muito mais seguro do que pegar esse dinheiro e emprestar para as pessoas. Pronto, o governo Bolsonaro conseguiu fazer tudo o que você imaginar de errado durante a gestão econômica da pandemia. É por isso que temos essa crise econômica gigantesca com as pessoas cada vez mais pobres. E aí eu vou te falar, quanto mais desempregados, mais as pessoas aceitam trabalhar por um salário miserável, mais horas de trabalho, piores condições, por salários menores. É o que acontece. Chega o governo Bolsonaro e tinha uma chance de tentar desafogar para as micro e pequenas empresas, que geram 80% dos empregos. Quer falar, ó, vamos fazer aqui o refis, vocês vão poder... Refis é um refinanciamento de dívidas. Aí vocês vão poder refinanciar suas dívidas com a Receita Federal, e aí vocês não saem do Simples Nacional. O Simples Nacional faz com que as empresas paguem menos tributos, ou seja, é uma maneira... O nome é didático, simples. As empresas se tornam mais simples de gerenciar uma empresa. A empresa saindo do Simples Nacional, ela vai ter que pagar muito mais imposto lá na frente, a empresa vai ter muito mais dificuldade lá na frente. Aí, o que fez o Bolsonaro? Falou, não, pô, vai custar 500 milhões de reais? 500 milhões? Não, eu vou vetar. Sabe o que foi a desculpa do Bolsonaro? A desculpa foi que o veto dele foi porque a lei eleitoral não permite que presidente dê auxílio para ninguém em ano eleitoral. Só que o projeto é do Congresso. Ele não está dando auxílio, as empresas têm que pagar. Tem uma outra coisa. Custa 500 milhões, que essa foi a justificativa do Bolsonaro para alguns políticos do Centrão, porque os políticos do Centrão não compram a desculpa esfarrapada do Bolsonaro de que isso era crime de responsabilidade, que ele sempre usa essa desculpa, né? Ele veta alguma coisa e fala, seria crime, eu ia sofrer um impeachment por fazer isso. Agora não, ele fala, seria crime eleitoral, iam caçar a minha chapa, a minha candidatura se eu fizesse isso, eu estou resguardando a minha campanha. Essa desculpa não cola para os caciques do Centrão. Eles ficaram irritadíssimos. E aí o que aconteceu? Os caciques do Centrão, o Bolsonaro falou, não, era caro, ia custar 500 milhões de reais, talvez fosse custar 1 bilhão e 200 milhões se eu não vetasse nada. Então não ia ter como. O governo que deu 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos. O governo que deu 8 bilhões de reais para as companhias aéreas. O governo que emprestou dinheiro para Itapemirim, aquela companhia de ônibus que virou companhia aérea, que deu um calote de 6 bilhões em todo mundo que tinha comprado passagem aérea. O governo que está toda hora dando dinheiro para os políticos do Centrão e para tudo quanto é grande empresa. Para as micro e pequenas empresas não tem nada. Só que tem um outro ponto. Isso não ia custar. Sabe por que não ia custar? Porque se as dívidas não forem parceladas, essas empresas não vão pagar. Se elas não pagam, o governo não arrecada. Se a dívida é parcelada, as empresas vão pagar, porque vão parcelar e vão conseguir pagar. Ou seja, o governo vai acabar arrecadando
dinheiro, vai arrecadar mais dinheiro parcelando as dívidas. Ok, isso causou a ira do Gilberto Kassab. Então, o que o Kassab tem a ver com isso? O Kassab, o PSD, partido dele, faz parte da base de apoio ao Bolsonaro, até hoje faz. O presidenciável do partido dele é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele é o presidenciável. Só que o Kassab está negociando com o Lula. Todo mundo sabe, eu sei, se você não sabia, agora você sabe. O Kassab vai apoiar o Lula, tá? O partido dele vai tirar o candidato na última hora e vai acabar apoiando o Lula. Se o Lula tiver muita chance de ganhar no primeiro turno, se as pesquisas continuarem como estão hoje, ele apoia o Lula já no primeiro turno, que talvez não tenha segundo. Se as pesquisas mostrarem que vai ter segundo turno, ele apoia o Lula no segundo turno, não apoia no primeiro. Mas ele vai apoiar o Lula, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro estava nos últimos 6 meses tentando agradar o Kassab, tentando fazer com que o Kassab fosse pro lado dele, tentando tirar o Kassab, que ele é um aliado importante, eu vou explicar por quê. Tentando tirar o Kassab dos braços do Lula. E o Kassab cada vez mais próximo do Lula. Por que o Kassab é tão importante? Eu vou te dizer uma coisa, o partido dele, o PSD, representa centenas de sindicatos patronais. O que é um sindicato patronal, Thiago? Sindicato patronal, eu vou dar um exemplo de sindicato patronal de empresas, mega empresas. Febraban, Federação Brasileira dos Bancos, é um sindicato patronal, que são os bancos ali unidos, em uma espécie de sindicato, né? Eles estão ali juntos, e eles são os patrões, e eles tentam juntos, com muito mais força do que um banco sozinho, todos eles juntos, conseguir mais dinheiro para os bancos. Agora, você deve saber, existem dezenas de milhares de associações de micro e pequenas empresas em todo o Brasil. A Associação dos Restaurantes de Maringá, Associação da rede dos hoteleiros de não sei aonde, aí imagine isso em todos os municípios do Brasil, em todas as micro e pequenas empresas, Associação das Pousadas de Arapiraca, aí tem lá todo o pessoal, eles se unem. O PSD, que é o partido do Kassab, representa muitas dessas associações, e eles têm contato direto com essas associações de micro e pequenas empresas. Também tem contato direto com a das grandes empresas, mas aí a gente está falando das micro e pequenas. Quando o Bolsonaro vetou aquilo, ele deu um tiro esse foi um tiro de fuzil no pé. Aquele que o Bolsonaro gosta de fuzil? De fuzil no pé. Por quê? A cobrança dessas associações para o pessoal do governo é gigantesca. Eles ficaram, você vai quebrar, Bolsonaro. Algumas milhões de empresas vão quebrar por sua culpa, por esse seu veto. Aí o Bolsonaro falou, não. Ele se desesperou. Falou, não, nossa, ferrou. Não, o Congresso vai derrubar o veto, gente. Não é a primeira vez que o Bolsonaro faz isso. Ele veta, e aí depois ele tem que pedir pinico pro Arthur Lira. Adoro essa gíria, pedir pinico. Ele tem que se humilhar pro Arthur Lira, pra falar, Arthur Lira, negocia aí com o pessoal para derrubar o veto. Só que tem um problema, que eu falei no comecinho do vídeo, vamos ver se a sua memória tá boa. Qual é o problema? O problema é que as dívidas das empresas vencem, ou seja, o limite para pagar vence antes do Congresso Nacional voltar do recesso, ou seja, não vai adiantar nada derrubar o veto. Bolsonaro ele meteu os pés pelas mãos, ele conseguiu uma briga muito grande, ele praticamente jogou o Kassab e o partido dele, que representa micro e pequenas empresas de todo o Brasil, que geram 80% dos empregos. Ou seja, você imagina que quando os chefes dessas empresas começam a falar para os seus funcionários, se eles falam, o Bolsonaro é bom, ele me ajudou, é uma coisa. O funcionário, por mais que não goste do Bolsonaro, fala, caramba, mantive meu emprego graças ao Bolsonaro, me ajudou. Se esse chefe fala, o Bolsonaro tá ferrando a gente, nossa, a gente tá pra falir por culpa do governo. Os funcionários falam, caraca, que governo maldito, a coisa tá horrível aqui. Aí vem o governo e ainda atrapalha mais ainda. Claro, a maioria das pessoas não sabem de todas essas informações que eu dei no vídeo, de como o Bolsonaro ferrou as micro e pequenas empresas desde o comecinho da pandemia e deu tudo para os bancos que simplesmente se apossaram do dinheiro e aumentaram seus lucros. Tá? O Bolsonaro conseguiu essa briga toda, jogou os Kassabs nos braços do Lula, jogou empresários. Empresários eram o único setor que o Bolsonaro tinha maioria nas pesquisas. O único setor em que ele tinha 49% de aprovação nas pesquisas. Jogou todos eles no braço do Lula. E aí, o Bolsonaro falou, não, na mídia, eu não posso porque seria crime eleitoral. Sabe o que fez o Bolsonaro? Ele editou uma medida provisória parecida com esse refinanciamento de dívida, só que bem capenga, com condições bem piores do que o projeto de lei aprovado pelo Congresso. Ele editou uma medida provisória, ou seja, alguém, não o Bolsonaro obviamente, escreveu, ele assinou, medida provisória vale como lei por 6 meses. Ou seja, o crime que ele falou que não ia cometer, que era simplesmente sancionar um projeto de lei, sancionar o projeto de lei era culpa do Congresso.
Esse crime ele agora cometeu crime eleitoral com a medida provisória. Se antes ele podia ter uma desculpa quando alguém entrasse na justiça eleitoral contra ele, isso aconteceria, não tenha dúvidas de que aconteceria, agora ele não tem mais. Que antes ele podia falar, não, estou sancionando um projeto de lei do Congresso, demorei, mas sancionei, a culpa não é minha, o projeto foi aprovado pelo Congresso. Agora não. Agora não tem desculpa nenhuma, você editou uma medida provisória porque quis. Você podia só ter sancionado o projeto. Agora não, você está tentando colher louros com o empresariado. Só que o projeto, o que o Bolsonaro ele assinou, é uma medida provisória capenga, não se compara ao refis que tinha sido aprovado pelo Congresso. Ou seja, ele conseguiu brigar com caciques do Centrão, ele conseguiu se humilhar para Arthur Lira, se humilhou para todo mundo, conseguiu jogar o Kassab e o partido dele, que representam milhões de micro e pequenas empresas, nos braços do Lula, conseguiu irritar todo o empresariado, tudo isso por pura... Olha, era pensar 2 minutos. Se ele parasse e pensasse, nossa, o que isso representa, esse projeto dele? Ah, peraí, não posso vetar. Se eu vetar um tiro, não pensou. Temos sorte de ter uma pessoa tão burra, porque se ele não fosse burro, se ele fizesse tudo direitinho desde o comecinho da pandemia, ele podia tentar dar golpe, ele podia indicar só bandido para o STF, ele podia continuar roubando tudo que ele está roubando, inclusive roubar 10 vezes mais, e ele acabava eleito em primeiro turno. Só que é burro. Essa é a nossa sorte. Por isso, em mais ou menos aí 350 dias, 350 e poucos dias, o Brasil voltará a sorrir. Espero eu que volte a sorrir com a estrelinha vermelha, que aí a gente sabe que já é garantido que o Brasil volta a sorrir. Vou mostrar aqui nosso carro de som lá em Tramandaí. Tramandaí, Rio Grande do Sul. A fome tá de volta, o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa invasão. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno. Todos os dias, seja membro do canal e apoie essas ações. Tá aqui, seja membro, apoie essas ações. E embaixo do vídeo eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo as minhas outras redes sociais, deixo o segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Inscreva-se lá também. Falou!